depois no final, se alguém quiser falar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se algum pai que estiver aqui quiser dar o depoimento de como foi a vida do filho antes e depois da fisioterapia respiratória, para estar incentivando, né, outras crianças, outras famílias a estarem buscando esse recurso, vocês fiquem à vontade. Como a Ellen falou, eu já vou aproveitar para dizer agora, nós vamos ter um evento aqui na Ludem, só estamos definindo a data ainda, em comemoração às crianças que já estão há mais de um ano sem internações, sem crises respiratórias, algumas já estão há 2, 3 anos sem fazer uso de antibióticos, sem pisar dentro de um pronto-socorro. Graças a Deus a gente tem tido muito sucesso, e fora isso a gente tem casos de sucesso aqui também de crianças que estavam com problemas de fala, e aí a gente fez um trabalho em conjunto com as fomes, e essas crianças estão voando, assim. Trabalhamos a parte respiratória dela, musculatura respiratória como um todo, e eles têm tido um resultado, assim, fantástico. Eu vou abrir minha tela aqui para compartilhar com vocês, porque tem um slide que eu falo todas as minhas formações, todas as minhas características, e aí fica mais fácil da gente ir acompanhando, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Aparece aí para vocês? Espera que já apareceu. Então, tá Eu bom. pedi para vocês, nesse momento, fecharem o microfone, né? Daí a Débora vai falando e aí a gente vai, depois já abre para as discussões, para as perguntas ao final, tá bom? Isso, eu vou abrir minha tela aqui, talvez vocês sumam para mim, mas aí qualquer coisinha vocês vão chamando aqui, abre o microfone e chama que eu retorno, tá? Então vamos lá. Eu escolhi como tema para falar com vocês hoje, muito além da tosse, a verdade sobre a respiração dos pacientes com TEA e disfunção neurológica. Mas isso se aplica a todos os pacientes, tá, pessoal? Não é só TEA ou disfunções neurológicas. Pacientes que às vezes não têm nenhum tipo de comorbidade, tudo que eu vou falar aqui serve também para crianças típicas, para paciente que é atleta, tá bom? Porque é um conceito, eu só fechei nesses dois públicos porque é a maioria do público que a gente atende aqui na clínica. E aí, quem sou eu, né? Falando um pouquinho das minhas formações, eu sou fisioterapeuta com especialização em respiratória, adulto, infantil, ambulatorial e terapia intensiva. Eu tenho 15 anos de formada, inclusive a Ellen foi minha professora durante a graduação, e hoje eu tenho o prazer de poder dividir o ambiente de trabalho com ela, de receber esse convite de estar integrando a equipe da Ludens, e eu sou muito grata por isso. E a gente tem feito esse trabalho magnífico aqui com todas as crianças, tá? Que estão em acompanhamento com a fisiorrespiratória. 12 anos da minha formação é atuando dentro de urgência e emergência nos pacientes críticos na unidade de terapia intensiva, tanto adulto quanto pediátrica e neonatal. Então, eu tenho uma bagagem gigantesca com ventilação mecânica, com ventilação não invasiva, com paciente grave. Tenho aperfeiçoamento também em fisioterapia respiratória pediátrica, que eu terminei o ano passado. Atualmente, estou cursando uma pós em fitoterápicos, porque eu gosto muito dessa linha, né, de tratamento natural. Então, para que eu possa também ter outras formas de orientar as mães, de repente com óleos essenciais, com xaropes naturais. Então, é por isso que eu busquei essa nova pós-graduação. Fui atuante na linha de frente da Covid-19 dos pacientes críticos, inclusive a Andiara, que é uma das nossas colaboradoras aqui da Ludens, foi minha paciente lá, foi o grande desafio da minha profissão, porque eu tive que atuar na doença que era grave, desconhecida para todo mundo, e com uma colega que, né, eu conhecia, e foi muito difícil fazer a intubação, participar do processo de extubação, mas graças a Deus foi um caso de sucesso, e ela está aí para poder contar tudo para a gente. Eu atuo nessa linha de fisioterapia integrativa, tá? Porque eu acredito que o paciente, a criança, ela tem que ser vista como um todo e não como um bloco. Só assim, eu vou olhar só o pulmão. Não, eu acho que eu tenho que olhar ela de uma forma geral. Porque muitas coisas que acontecem na respiração dessa criança pode estar acontecendo em outro órgão, por exemplo, se ela tem um problema de refluxo, se ela tem um problema gastrointestinal, se ela tem um problema de alergia, se eu não olho isso como um todo, eu não consigo fazer um tratamento efetivo para ela. Então, eu preciso dessa fisioterapia mais integrativa para que eu consiga ter um resultado melhor, tá? Fui supervisora na Liga Neoped da USP durante 2 anos, a convite deles. Foi uma bagagem, assim, maravilhosa para mim. Atuei no Centro de Tratamento de Queimaduras em Campinas. Tenho diversos cursos de atualização na área de fisioterapia respiratória, de doenças pulmonares específicas da infância, do adulto, do paciente mais idoso. Sou desenvolvedora também do método Respira Mamãe, que foi um método que eu pensei
com cuidado para aquelas famílias que não têm, às vezes, acesso a uma fisioterapia de qualidade, às vezes porque mora numa cidade muito pequena, ou porque não tem profissionais que estão capacitados com o que vem de novo na fisioterapia, que hoje a gente tem imensos recursos, não é mais só aquela fisioterapia de lavar nariz e fazer manobra. Hoje a gente tem equipamentos que aqui na Ludens a gente já conta com eles, tá? São equipamentos avançados para fazer essa reabilitação pulmonar. Faço conteúdo dentro do meu Instagram, depois eu vou deixar para vocês aí acompanharem sobre fisioterapia respiratória e saúde de um modo geral. Sou supervisora e mentora de profissionais da saúde, participo ativamente de projetos sociais e trabalhos voluntários, inclusive agora estou estudando para poder fazer um trabalho humanitário lá na Amazônia e, se Deus permitir, na África, levando a fisioterapia respiratória para todo esse pessoal. Já estou em contato com uma ONG para a gente ajustar isso. Sou apaixonada pela saúde pública e pelo SUS, e apaixonada pela vida, pelos animais, por viagens e novas culturas. Então, isso aí é um resumão, assim, de quem é a Débora, de quem é a profissional que é apaixonada pela respiratória. E aí eu tenho uma missão de vida que eu carrego comigo em todos os tratamentos e todos os pacientes que passam por mim, que é trazer qualidade de vida a todas as pessoas com amor, ciência, empatia e humanização em todas as etapas do ciclo da vida, respeitando a individualidade de cada um. Porque eu acredito que se eu não amar aquilo que eu faço, eu não tenho como fazer um tratamento de qualidade para aquela criança, para aquele paciente que vem até mim. E eu tento tratar eles da melhor forma possível, tanto que as crianças, claro, no primeiro momento, crianças menores, acabam chorando na primeira sessão, porque estão se conhecendo, né, alguns recursos que a gente usa, mas depois vira uma festa, as mamães que estiverem aí podem depois contar a experiência, elas não querem nem sair mais da sala de fisiorrespiratória. Então, esse paradigma de que a fisioterapia faz meu filho sofrer, a fisioterapia respiratória não é legal, aqui não existe isso, tá, gente? Vocês vão ver que as crianças amam e elas aceitam, assim, a terapia de uma forma fantástica. E aí, entra a pergunta para vocês. Com certeza vocês já devem ter ouvido isso. A tosse é o principal indicativo de problemas respiratórios? O que vocês acham? Porque o que eu ouço muito dentro da recepção, ou dentro dos consultórios, ou às vezes eu estou passando no corredor do hospital, eu escuto o pessoal falando assim, mas eu nunca pensei em fisioterapia respiratória porque meu filho não tosse. Ou então, eu nunca pensei em fisioterapia respiratória porque meu filho não tem secreção. Mas será que é só isso que seria o indicativo para ele ter um problema respiratório? Então, eu vou responder para vocês que isso é mito, tá? A tosse não é o principal indicativo. Claro, ela é um sintoma das principais doenças respiratórias, como pneumonia, asma, bronquite, alergias de um modo geral. Mas tem pacientes que são assintomáticos, que não tossem e que, quando vai fazer um exame de rotina, por exemplo, uma tomografia, descobre que o pulmão está totalmente danificado. Ou porque em alguma fase da vida teve contato com alguém com doenças respiratórias, como, por exemplo, tuberculose, e aí, quando faz uma tomografia, descobre que tem uma lesão pulmonar e que não tinha tosse. Então, a tosse não é preditor para falar assim, meu filho precisa ou não precisa de fisioterapia respiratória, meu filho tem ou não tem problema respiratório, e muito menos a secreção, porque a gente pode ter crianças que às vezes têm qualquer tipo de doença e que não tem secreção. Então, aí, o que a gente vai aprender ao longo dessa nossa palestra de hoje? Que a gente precisa lembrar quais são as funções do nosso sistema respiratório. E eu coloquei algumas delas aqui para vocês, que é favorecer a troca gasosa, retenção de partículas e impurezas da atmosfera, auxilia na regulação do nosso pH sanguíneo, produz sons, porque o som do nosso pulmão diz muito sobre a saúde dele. Se ele tem o sibilo, que é aquele gatinho, eu sei que eu estou com um problema nas vias aéreas de menor calibre, que o nosso sistema está fechado, o ar está com dificuldade de passar. Mas por que isso está acontecendo? Eu preciso estudar mais a fundo o que está levando a essa produção desse som. Ele elimina pequenas quantidades de água e de calor e possui receptores para a sensação do olfato. Então, pensando em todas essas funções do nosso sistema respiratório, eu tenho que levar em consideração o que pode estar acontecendo de errado. E aí ele é dividido em duas partes. O trato superior, que envolve cavidade nasal, laringe e faringe, seriam as vias aéreas superiores. Tem pessoas que só têm problema nessa parte e tem pessoas que têm problemas no trato respiratório inferior, que envolve traqueia, brônquio, bronquíolos, arteríolas. Eu vou mudar aqui o próximo que ele mostra melhor. Então, eu tenho o meu diafragma, que é o principal músculo da respiração. Eu tenho os bronquíolos, que são ramificações menores dentro do nosso pulmão, onde ficam os alvéolos, que é responsável por fazer a troca gasosa.
eu tenho os dois pulmões direito e esquerdo, eu tenho a minha traqueia, tudo isso faz parte do trato inferior. Então, tem pacientes que vão ter problema só no trato superior, tem pacientes que vão ter problema só no trato inferior, e tem pacientes que vão ter problema nos dois tratos, tá? Então, eu preciso levar em consideração essa estrutura, as funções, para saber onde que está o mecanismo que está tendo problema. E aí, a gente também tem os músculos, tá? Os músculos da respiração. O principal deles é o diafragma, é o principal responsável por 80% de todo o mecanismo respiratório nosso. Depois eu tenho os músculos abdominais, os intercostais, os esternocleido, os escalenos. Todos eles fazem parte dessa mecânica respiratória, tá? Então, como eu falei, diafragma é o principal músculo, ele tem uma fórmula de cúpula, ou então a gente chama de alça de balde, porque ele faz esse movimento aqui. E aí, na inspiração, o que acontece? Ele se contrai e desce, como está mostrando aí na primeira foto para vocês. Ele aumenta o nosso volume torácico, como se ele estivesse puxando o ar para dentro dos nossos pulmões. E junto com os intercostais, ele eleva as costelas. Então, ele faz com que o diâmetro da nossa caixa torácica aumente de tamanho, fazendo esse movimento aqui, ó. Subiu. E aí, quando a gente solta o ar, ele relaxa, reduz o volume de ar dentro, como se estivesse empurrando o ar para fora, e os nossos intercostais abaixam as costelas. Então, inspira, expira, tá? E aí, o que acontece? Nos pacientes com disfunções respiratórias, o TEA, esse movimento ele fica prejudicado. Por quê? Ele acaba tendo uma restrição de volume pulmonar devido à hipotonia. A hipotonia é a fraqueza global dos músculos, tá? Isso também engloba esses músculos respiratórios. Essa hipotonia, às vezes, ela é tão grande, mas tão grande, que eles não conseguem colocar o mínimo de ar lá dentro. Então, na hora de fazer esse movimento da alça de balde, ele fica prejudicado pela fraqueza muscular. E aí é um paciente que ele vai ter o quê? Uma respiração mais bucal. Você vai ver que a maioria dos pacientes em TEA tendem a ter uma respiração com a boca mais aberta. Eles acabam desenvolvendo distúrbios do sono. Por quê? Se eles não têm força para colocar o ar para dentro e nem tirar o ar para fora, essa mecânica fica prejudicada. Consequentemente, a troca gasosa também fica, levando essa criança muitas vezes a fazer hipóxia na hora que está dormindo, que é a falta de oxigenação no nosso cérebro. E aí o cérebro fica mandando estímulo toda hora. Acorda, 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 tá faltando oxigênio. Por isso que essa criança às vezes acorda exausta, cansada. E aí você vai ver, é problema lá na respiração. E muitas vezes passa batido. E quando que a gente sabe que isso está acontecendo? Quando a gente faz algum exame específico, tá? Eles acabam tendo intolerância ao exercício, pelo mesmo motivo, porque eles não respiram direito, e aí eles não conseguem oxigenar corretamente os tecidos, eu vou falar um pouquinho melhor para frente nos próximos slides, eles acabam não conseguindo fazer, por exemplo, um treino de esteira, eles acabam cansando mais rápido, eles não conseguem subir uma escada, eles não conseguem fazer um intensivo de exercício mais, né, atenuante, e aí fica com uma respiração disfuncional também. O que é isso? O corpo tenta encontrar maneiras de fazer a correção dessa respiração, muitas vezes alterando o padrão respiratório. Em vez dele respirar calmo, inspira e expira, ele acaba fazendo uma respiração que a gente chama de padrão Cheyne-Stokes, que é uma respiração rápida e pausa, para tentar colocar mais volume de ar dentro desse pulmão. Não é uma respiração correta, tá? Esse tipo de respiração, normalmente os pacientes com lesões neurológicas graves, como um traumatismo craniano, como um coma em estado avançado, eles têm esse tipo de respiração. E aí o TEA acaba fazendo isso, muitas vezes, para compensar, como eu disse, os volumes pulmonares. E nas crianças neurológicas, o que acontece? Praticamente as mesmas coisas do TEA, acrescidos de disfagia, elas acabam tendo dificuldade na deglutição por conta da respiração, porque lembra que eu falei das vias aéreas superiores? Se a musculatura da laringe, da faringe, elas estiverem enfraquecidas, ela vai ter dificuldade para engolir esse alimento, então ela vai ter um grau de disfagia mais aumentado. A tosse dessas crianças, desses pacientes, são ineficazes, eles não conseguem tossir, então eles ficam com o que a gente chama de proteção de vias aéreas totalmente alterado. Se eles engolem um alimento e não tem uma tosse eficaz, o que ele vai fazer? Vai broncoaspirar esse alimento vai parar dentro do pulmão, que vai levar a pneumonias de repetição. Eles também têm uma redução da expansibilidade da caixa torácica,
não muito por hipotonia. Claro que algumas patologias, como a síndrome de Down, algumas doenças genéticas, eles também são hipotônicos, mas a grande maioria dos nossos pacientes neurológicos acabam tendo hipertonia, que é um aumento dessa força muscular exacerbada, e aí faz com que essa caixa torácica também não consiga expandir corretamente, porque o músculo está tão forte ali da caixa torácica que ele não consegue fazer ela expandir, tá? Eles acabam tendo intolerância ao exercício também, por conta de tudo isso que eu expliquei, não entra oxigênio corretamente, não consegue oxigenar os tecidos, e isso leva com que eles tenham uma fadiga um pouco mais rápida. Desenvolvem distúrbios do sono, assim como os pacientes com TEA, acabam tendo um aumento de CO2 na corrente sanguínea, e aí, como eu disse, por hipertonia ou por hipotonia. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? E aí a gente começa a ter algumas alterações funcionais. Quando a gente tem essa hipotonia ou essa hipertonia, como eu disse, a gente não consegue ter uma expansibilidade correta dessa caixa torácica. Então, o volume de ar que era para entrar não entra e eu acabo tendo uma menor expansibilidade. Vem os distúrbios de deglutição, como eu disse, a disfagia, aumento de salivação, que vai levar a engasgos e o risco da broncoaspiração. Nos TEAs, tem o distúrbio de sucção e mastigação por fraqueza dessa musculatura da via aérea superior. Isso também ajuda a ter a seletividade alimentar. Porque se aquele paciente não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo, você acha que ele vai querer comer um alimento mais duro ou ele vai preferir um alimento mais pastoso, que é mais fácil dele engolir? Então, muito da seletividade alimentar também está ligado com a respiração. Eu preciso respirar direito para eu conseguir mastigar e engolir esse alimento. Se eu não consigo fazer isso de forma correta, eu vou procurar aquele que é mais fácil para eu poder deglutir. O desalinhamento postural desses pacientes, tanto do TEA quanto do paciente neurológico, traz prejuízo ventilatório, porque o nosso corpo é uma linha reta. Ele sai do meu diafragma, percorre todo o meu pulmão, minha traqueia, sobe na minha via aérea superior. Se eu tenho uma escoliose ou uma deformação em que esse ar tem que fazer vários caminhos diferentes para sair, é mais difícil desse paciente respirar, é mais difícil desse ar sair, é mais difícil desse ar entrar. Fora que uma escoliose exacerbada, uma escoliose muito grande, ela começa a comprimir meu pulmão, ela começa a comprimir parênquima pulmonar. E aí eu acabo tendo também prejuízo nessa mecânica ventilatória. Deixa eu só beber um golinho de água aqui, que minha garganta tá arranhando já. Desculpa, pessoal. E aí também, se eu tenho um paciente com um nível reduzido de consciência, eu tenho menor capacidade de proteger a minha via aérea. Porque ele precisa ter consciência para engolir e para tossir. Se ele não tem essa consciência, é aquele paciente que a gente precisa começar a pensar se realmente ele não precisa de uma traqueostomia, se ele não precisa de um outro suporte, tá? Porque ele não vai conseguir saber quando que ele está em risco por alimento, por saliva parada dentro da garganta dele. E aí, a gente tem outras alterações também, como comprometimento na função respiratória reduzida. Se eu tenho uma tosse ineficaz, eu vou ter pneumonias de repetição. Se eu tenho um refluxo que não foi diagnosticado, ou eu tenho esvaziamento gástrico lento, eu posso ter translocação das bactérias do intestino. Isso também tem alta ligação com problemas respiratórios. Quando eu tenho problema no intestino, ele é responsável por fazer toda a nossa parte imunológica. Se eu não trato ele, eu também vou ter problemas respiratórios. Desnutrição e risco aumentado para broncoaspiração. As convulsões, que cada vez que eu tenho uma convulsão, principalmente aquelas de longo tempo, eu vou tendo ainda mais um rebaixamento do meu nível de consciência, aumentando ainda mais os riscos de eu broncoaspirar, de eu ter pneumonias, de eu ter internações de recorrência. Os distúrbios do sono, como apneias, que levam à hipoxemia que eu falei para vocês lá atrás. E aí, no TEA, as disfunções respiratórias. O que pode ser impactado na criança com TEA quando eu tenho essas disfunções respiratórias? No TEA, especificamente, vai pegar 3 áreas principais: o atraso no desenvolvimento motor, a alimentação e o sono. Isso também vai estar presente nos nossos pacientes neurológicos, tá? Mas eu quis focar no TEA porque a gente sempre olha, primeiro, o paciente com alteração motora para indicar para fisiorrespiratória e nunca olha para esse paciente com TEA,
que teoricamente seria um paciente, vamos dizer assim, menos complexo e que acaba passando batido. Então, por isso que eu reforcei essas 3 áreas no TEA, tá? Então, o atraso motor, o que acontece? É baixa tolerância ao exercício, ele tem uma capacidade física reduzida, ele tem alterações posturais com diminuição do equilíbrio, porque normalmente, por conta da hipotonia, eles tendem a jogar o abdômen para frente, por fraqueza de core. E o que acontece? O centro de gravidade também é projetado, por isso que eles acabam tendo essa diminuição de equilíbrio e aumentando esses riscos de alterações posturais. Eles têm uma modelação dessas fibras respiratórias, tá? Eles pegam as fibras e elas se tornam menos resistentes à fadiga, tá? Então, elas se cansam mais rápido. E eles ocasionam o que a gente chama de metaborreflexo, tanto nos neurológicos quanto no paciente com TEA. E o que é esse metaborreflexo? Que é muito falado hoje em São Paulo, aqui na nossa região não era tão difundido, e aí a gente começou a trazer esse conceito para cá para ver se as equipes médicas também olham com um olhar mais atento a essas disfunções, para estarem encaminhando esses pacientes, para estarem explicando esses novos tipos de treinamento. O metaborreflexo inspiratório nada mais é do que uma resposta do nosso sistema nervoso de que algo está acontecendo. O que acontece? Quando esses pacientes não conseguem respirar direito e são submetidos a alguma atividade intensa, seja um TheraSuite, seja uma corrida, seja um treino de esteira, eles aumentam a frequência respiratória durante essa atividade. O nosso cérebro fala assim, opa, está tendo muito uso de oxigênio, por exemplo, nas pernas, mas eu não dou conta de mandar oxigênio para a perna e manter coração e pulmão funcionando. Por quê? Porque eu tenho um déficit na minha caixa torácica que não deixa esse volume de ar entrar. E aí, o que ele fala? Vamos preconizar coração e pulmão. Ele desencadeia um monte de reflexos no nosso organismo, joga um monte de citocinas, de processos no nosso organismo que fala assim, ó, para de mandar oxigênio lá para a perna, preconiza os dois. O que vai acontecer? Vai aumentar a nossa frequência cardíaca, vai aumentar o nosso volume sistólico, vai aumentar a nossa pressão arterial e, consequentemente, o nosso vaso vai fechar, vai fazer vasoconstrição periférica. Então, não vai chegar sangue suficiente nem oxigênio para as nossas pernas. Em consequência disso, o que acontece? A criança ou o paciente acaba cansando mais rápido. E aí ele tem uma limitação no exercício, ele acaba fadigando mais rápido esses músculos e por isso que ele não consegue evoluir tão bem durante esses exercícios mais intensos. E aí eu reforço aqui, quando tudo isso acontece, o nosso paciente não consegue ganhar e muitas vezes não consegue atingir todos os objetivos traçados durante as terapias, tá? Não só na fisiomotora, mas, por exemplo, na TO, se ele estiver fazendo algum circuito, na psicomotricidade, até mesmo na fono, porque às vezes a fono coloca exercícios do Bobat, coloca exercícios com rolo, e aí se ele já está fadigado, ele não vai conseguir fazer, e ele não vai conseguir colocar todos os objetivos que a gente traçou. Então, por isso que a gente reforça que ele precisa respirar melhor, tá? Não só pela questão respiratória em si, mas por envolver toda essa questão motora, toda essa questão de conseguir alcançar os objetivos traçados. E aí, no distúrbio do sono, 34% das crianças e adolescentes com TEAs vão ter distúrbios do sono, tá? E apenas 2 a 4% de toda a população pediátrica em geral vai ter esses distúrbios. E os fatores de risco são roncos por mais de 2 ou 3 meses seguidos, a hipotonia, que é a principal característica dos pacientes com TEA, a hipertrofia de amígdalas e adenoides e a obesidade, tá? Então, a gente precisa olhar um pouco melhor também para esse distúrbio do sono, porque hoje a gente consegue ajudar a melhorar esse distúrbio com exercícios respiratórios, sem a necessidade de entrar com um método mais invasivo, vamos dizer assim, que seria o uso de CPAP, de ventilações para ele dormir. E aí, quando ele tem esse distúrbio do sono, ele vai ter dificuldade de aprendizagem, que já é bastante acentuada nesses pacientes. Ele vai ter um padrão de sono alterado, vai ser aquele sono agitado, aquele sono que ele se mexe toda hora na cama, que ele não para, que ele muda de lado. Ele vai ter essa hipoxemia, que é a queda na saturação durante o sono, mas isso a gente só vai conseguir ver no exame específico de apneia do sono, tá? Ele vai ter alterações em funções cognitivas, porque imagina, o paciente que não dorme, e aí ele tem que ir para a escola, ele tem que vir para a terapia, você acha que ele vai chegar como? Extremamente irritado, bravo, não vai conseguir prestar atenção em nada, não vai conseguir absorver as informações que estão sendo passadas para ele.
ele vai ter alterações neurológicas, já é comprovado que pacientes que não dormem direito, eles tendem a ter uma maior propensão a desenvolver doenças autoimunes, e ele vai ter alteração no comportamento. Como eu falei, vai ser aquele paciente mais agressivo, vai ser aquele paciente que não vai querer ficar perto de ninguém, que ele vai querer dormir, que ele tá ali brigando com o sono dele o tempo todo. E aí, como que a fisioterapia pode ajudar? Primeira coisa, a gente tem que raciocinar em cima dos fatores de risco, tá? Se o paciente foi prematuro, se o paciente tem algum processo genético alterado, se ele tem má formação, se ele tem muitos processos infecciosos, se esse paciente tem refluxo, todas essas informações, elas vão me dizer o quão grave é esse paciente. Quanto mais fator de risco ele tem associado, mais grave ele é do ponto de vista respiratório, tá? Mesmo que ele não tenha tosse, mesmo que ele não tenha secreção, mas já são fatores que são preditores de internação, são fatores que são preditores lá na frente ele ter alguma disfunção respiratória. Inclusive, hoje, vindo para a Ludens, eu estava lendo um estudo que foi publicado nesse ano, que diz que o treinamento muscular respiratório, que nós vamos falar à frente, ele já é um preditor de pacientes assintomáticos para me dizer se ele vai ter alguma complicação futura ou não. Então, assim, você vê que está tendo muito estudo nessa área, o pessoal está investindo porque eles perceberam que não adianta eu olhar só o músculo esquelético, ir na academia e treinar perna, braço, abdômen. Se eu não treinar músculo respiratório, lá na frente eu vou ter alguma complicação. Isso eu vejo muito dentro da UTI, tá, pessoal? Os pacientes que são obesos, os pacientes que têm fraqueza muscular de core, que seria a nossa região abdominal, pacientes que às vezes têm já um grau de sarcopenia, que é poucos músculos, né, de um modo geral, são os pacientes que quando são entubados, ou eles não saem da ventilação mecânica e acabam evoluindo para uma traqueostomia, ou são pacientes que demoram muito tempo para a gente conseguir evoluir esse desmame ainda dentro do hospital. E aí, depois disso, a gente pensa, poxa, se o diafragma é um músculo, então eu tenho que treinar ele todos os dias. Eu tenho que fazer igual eu faço numa academia, deixar esse músculo forte para que um dia, se eu precisar vir a utilizar, né, ele dentro de uma internação, eu consiga sair sem grandes complicações. Os pacientes que treinam, a gente vê que fica ali na ventilação 2, 3 dias e já sai, sem complicação nenhuma. Então, a gente tem que pensar em como amenizar essas disfunções encontradas nesses pacientes. E aí, o que mais que eu preciso pensar? Eu não preciso olhar o diagnóstico do meu paciente, se ele é TEA, se ele é neurológico, se ele é saudável, se ele é síndrome de Down. Não, eu tenho que pensar nas funções respiratórias. Será que todas essas funções estão funcionando bem? E para isso eu preciso fazer uma boa avaliação para poder detectar essa disfunção do meu paciente. E isso vai ser muito assertivo para o meu resultado. Se eu não fizer uma boa avaliação, não adianta eu colocar protocolo de tratamento para ele. Eu sempre falo, tratamento, protocolo, manobra, todo mundo paga um curso, consegue aprender e consegue aplicar. Mas se eu não tenho um raciocínio clínico rico, que eu consigo olhar esse paciente como um todo, dentro de uma avaliação rica, que vai me trazer diversas informações, não adianta nada eu fazer os melhores cursos, que eu não vou conseguir ter os melhores resultados. E aí, como que a gente pensa na avaliação respiratória e no plano terapêutico desses pacientes? Eu preciso avaliar cada caso minuciosamente. Então, quem já passou com avaliações comigo sabe que eu pergunto bastante, que eu sugiro bastante exame, principalmente na relação do refluxo, da tomografia de tórax, de alergias, de como está essa imunidade dessa criança, tá? Antes, faço uma boa anamnese também, porque ali ela vai me dar muitas informações. Se essa criança já foi internada, quantas vezes tomou antibiótico esse ano. Que criança que já tomou mais de 3 antibióticos só nesse período de janeiro a abril, eu já digo para você que vai ser uma criança que qualquer gripezinha que passar perto vai ficar doente. Porque o sistema imunológico está ali toda hora sendo danificado. O uso de antibiótico, infelizmente, acaba com o nosso sistema imunológico. Eu preciso adequar as condutas para o grau de colaboração e idade do meu paciente. Não adianta eu pegar por exemplo, um exercício que o meu paciente não gosta ou que ele não consegue colaborar. Então, hoje a gente tem recursos que a gente faz por máscara, faz por bocal, faz de forma manual, faz com aparelho, faz sem aparelho. Eu preciso levar tudo isso em consideração para que eu tenha um resultado fidedigno e um resultado satisfatório. Tenho que ficar atento às indicações e contraindicações para cada paciente, planejar as condutas a curto e a longo prazo, conversar com a família para a gente propor o que a gente vai fazer, qual a finalidade,
Normalmente, quando o paciente chega para mim, no primeiro momento, é aquele paciente que está mais agudo, que está sempre carregado, ou que saiu de uma internação recente. E aí, qual que é o meu primeiro tratamento? Tentar estabilizar esse paciente, tirar ele desse quadro agudo, seja por secreção ou seja por uma internação prolongada, e depois a gente fazer uma proposta do treinamento muscular, que é aí que entra a grande sacada do tratamento. Fazendo o treinamento muscular, agora tenho utilizado também a fotobiomodulação, né, o laser nos atendimentos, para a gente estar aumentando ainda mais esse poder da fisioterapia respiratória. Hoje já tem vários estudos falando da importância do laser para a prevenção, para aumentar a imunidade. E esses pacientes, assim, estão maravilhosos, estão voando. É onde a gente está conseguindo segurar eles sem precisar de visitas ao pronto-socorro. E aí, levando em consideração a avaliação respiratória no meu paciente neurológico, além de tudo isso que eu já falei, eu preciso olhar também as alterações motoras que ele apresenta, e se ele for um GMFCM 4 ou 5, esse é um paciente ainda mais grave do ponto de vista respiratório. Ah, mas por que eles são mais graves? Porque são pacientes cadeirantes, têm a mobilidade reduzida, e isso acaba deixando eles ainda mais suscetíveis às inflamações, às doenças respiratórias, por conta do metaborreflexo, por conta que eles têm uma fraqueza mais acentuada, tá bom? As taxas de internações e as reinternações deles acabam sendo muito mais altas do que os outros pacientes, mas que graças a Deus a gente está revertendo isso daí e tem tido casos de sucesso. Então, como eu falei, o 4 e 5 acaba sendo mais grave, e porque eles têm mais fatores associados, além de ter essa baixa mobilidade, né, serem cadeirantes, eles acabam tendo mais áreas de atelectasia, porque ficam mais deitados, não se movimentam muito, a fraqueza é ainda maior, a expansibilidade é mais ainda reduzida. Então, só aqui, ó, ele tem 4 fatores de risco que acaba deixando ele um pouco mais suscetível, um pouco mais grave do ponto de vista respiratório. E aí, o que eu deixei aqui de importante para vocês? Que se a gente tem uma instabilidade do quadro respiratório, isso vai levar a mais idas ao pronto-socorro, vai levar a mais quadros de internação, vai levar a mais quadros de crise respiratória, fazendo com que essa criança seja afastada das atividades dela, tanto da escola quanto das terapias, já levando a um prejuízo, porque imagina eles dentro de um protocolo de um intensivo, ou então com uma carga horária de terapia durante a semana toda, e eles não podem participar dessas terapias. Eles acabam perdendo aquilo que eles ganharam. Ah, mas é só uma semana, mas uma semana para esses pacientes faz muita diferença. Fora toda a dinâmica familiar, que aí o pai tem que deixar de trabalhar, a mãe tem que deixar de trabalhar, vocês têm que ficar procurando rede de apoio com quem que vai ficar essa criança. Quando ele consegue ter essa estabilidade, a gente consegue controlar tudo isso. Ele deixa de faltar as terapias, a mãe deixa de perder dias de trabalho. Então, é muito importante a gente ter essa condição respiratória controlada, tá? Porque se não tiver, mais uma vez, ocorre a dificuldade da gente evoluir na terapia dessa criança. E no TEA, o que eu encontro de barreira quando eu falo da avaliação respiratória dele? Alguns testes podem ser difíceis de aplicar ou impossíveis de se realizar. Por quê? Porque eles têm essas alterações sensoriais e elas dificultam um pouco a abordagem. Mas aqui, graças a Deus, as crianças com TEA que eu tenho avaliado, que eu tenho acompanhado, a gente tem conseguido ter um resultado satisfatório. Vamos fazendo aquele vínculo primeiro, vamos introduzindo aos poucos a terapia, eu deixo a criança manusear os equipamentos, eu deixo ela sentir, ela pegar na mão, para depois a gente levar até o rosto, para depois a gente fazer realmente o tratamento que precisa ser feito, tá? E aí, como que a gente faz esse plano terapêutico no TEA? Por que ele é um pouquinho diferente do nosso tratamento no plano terapêutico dos neurológicos? Porque hoje existem poucas evidências científicas em relação ao TEA, tá? Se você jogar aí na internet, fisioterapia respiratória no paciente com TEA, você vai ver que vai ter pouquíssimos artigos. Eu acho que eu contei 10 o dia que eu vi, nem isso. Mas a gente tem uma base fisiológica muito boa. É aquilo que eu falei. Se eu sei como que o meu sistema respiratório tem que funcionar, se eu sei o que não está funcionando, eu consigo tratar. Independente de eu ter essas bases científicas ou não. Já está crescendo muito, tá? As pesquisas nessa área do TEA, mas o que a gente viu é que as crianças que foram tratadas com a base que a gente tem responderam muito ao tratamento, responderam muito na questão motora, melhoraram a questão do sono, melhoraram a questão de fala, melhoraram a questão da alimentação. E aí eu preciso também fazer uma adaptação sensorial, como eu te falei
agora há pouco na questão das máscaras, deixa a criança manusear, deixa a criança brincar, e aí depois a gente entra com os exercícios em si, tá? É primordial eu ter um trabalho em conjunto com toda a equipe multidisciplinar. Esses resultados que a gente teve aqui dessas crianças de sucesso foi porque teve um trabalho em conjunto entre eu e a Fono, entre eu e a TO, e a gente conseguiu traçar um objetivo único e trabalhar em cima disso, cada um na sua área específica, mas juntando todas as técnicas e fazer esse paciente decolar. Nos nossos pacientes neurológicos, é praticamente a mesma coisa, só que eles acabam sendo mais fáceis de eu lidar, né? Porque não tem essa questão sensorial, não tem essa questão de resistência ao equipamento. Então, eu estabeleço também um plano de tratamento individualizado, procurando a melhora ventilatória, procurando a melhora da força muscular, melhorar a resistência dele no exercício, diminuindo principalmente os fatores de risco da internação, que para essa população é o que mais pega, tá? É o que mais deixa as mães angustiadas, é o que mais afasta eles das terapias, e manter as vias aéreas pérvias. O que é isso? Manter eles sempre sequinhos, sem secreção, que aí a gente consegue ter um controle melhor dessas crises. E aí você já deve ter ouvido muito isso, que a físio só serve para aspirar paciente, que a físio só serve para arrancar secreção de paciente. Eu cansei de pegar prescrição de médico falando que estava encaminhando o paciente para mim para aspirar a secreção do paciente. Pelo amor de Deus, gente, vocês acham que isso está correto? Então, eu vou deixar aqui para vocês fixarem. Nós não somos removedores de secreção, tá? Claro que a gente lava o nariz da criança, melhora essa via aérea, mas a fisiorrespiratória não é só para isso. Vocês viram o tanto de coisas que eu falei, de disfunção, do que pode estar errado, de como a gente pode corrigir. Então, o nosso papel é devolver função. É pegar aquela parte do pulmão que está com algum defeitinho e a gente trabalhar e fazer isso voltar a funcionar novamente, tá? E aí, para isso, hoje a gente tem um grande aliado, que é o treino muscular respiratório. Ele é dividido em treino inspiratório e treino expiratório, porque cada um vai trabalhar uma coisa diferente, tá? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a força, a velocidade e a potência dos meus músculos respiratórios. Ele vai aumentar a minha resistência muscular, melhorando ou retardando esse cansaço, essa fadiga do meu diafragma. Ele vai aumentar a minha tolerância ao exercício e ele vai melhorar o meu controle postural. Se eu estou respirando melhor, eu não tenho por que ficar com uma postura com o ombro protuso, com o meu abdômen para frente. Ele vai trabalhar tudo isso. E aí, dividindo em treino inspiratório, é quando a gente trabalha diafragma, escalene, esternocleido, intercostais, que são músculos responsáveis por sustentar toda a minha caixa torácica. Então, a gente tem alguns recursos, Josi, principalmente o Power Brief, que é vou mostrar a foto mais à frente para vocês, é um recurso que ele tem uma mola dentro, essa mola é graduada de 0 a 10, e ele tem também de a forma analógica dele, que você consegue tanto fazer o treino quanto avaliar o músculo em tempo real, tá? E ele é graduado, como eu disse, de 0 a 10. Conforme vai ficando fácil, a gente vai subindo essa graduação de carga e nós vamos treinando igual a academia. Começa com séries pequenas, depois vai aumentando essas séries e tem tido uma resposta fantástica. Nós temos o treino respiratório, expiratório, que vai trabalhar os músculos abdominais, o transverso, oblíquo, os músculos responsáveis pelo core. O que eles vão ajudar? Na fala, na deglutição e na tosse. Então, se a criança tem problema de fala, deglutição e tosse, eu preciso treinar músculos expiratórios, tá? Hoje também temos dispositivos como o EPAP, vocês já devem ter visto, às vezes eu andando com ele aqui pela clínica. Eu posso usar ele tanto por máscara quanto por bucal, vai ter a foto também mais à frente para vocês verem. Ele também ajuda a eliminar a secreção, ele ajuda também a fortalecer essa musculatura e ele ajuda eu a colocar mais volume de ar também dentro do meu pulmão. Por quê? Ele precisa fazer uma força para vencer uma resistência que também de uma molinha. E essa mola também é graduada de 5 até 20. Conforme ele chega no 20, a gente troca. Hoje existe também o Power Brief X, que é uma mola um pouco mais dura, e a gente vai aumentando a dificuldade desse exercício para esses pacientes, tá? Eles envolvem principalmente fortalecimento de toda essa musculatura da via aérea superior, desde a entrada do ar até o começo da nossa traqueia. E é fantástico, as crianças se divertem muito fazendo ele. Peraí que minha tela travou aqui. E aí esse treino muscular, ele vai fazer o que no sono? Ele vai melhorar
a qualidade do nosso sono, porque eu vou fortalecer toda a musculatura de laringe. Fortalecendo a musculatura da laringe, eu vou diminuir os roncos. Diminuindo roncos, eu diminuo essa obstrução que tinha aqui por fraqueza da musculatura, porque, para quem não sabe, a apneia do sono está muito ligada com a fraqueza da musculatura, que faz a língua cair para trás e obstrui a passagem do ar. Quando eu fortaleço toda essa musculatura, isso acontece com menos frequência, ou às vezes zero, dependendo do treino que a gente fizer e do grau que era essa apneia, fazendo com que diminua esses episódios de dessaturação, que cai essa saturação. E aí não vai ter mais esses despertar noturnos. Então a criança acaba tendo um sono de melhor qualidade, porque ela não acorda, ela não fica agitada, ela não perde essa oxigenação correta do organismo, tá? Então a gente tem tido muito sucesso também no treino muscular respiratório durante o sono. Aqui é um exemplo de treino muscular respiratório combinado, tá? Onde a criança estava pulando, fazendo exercício aeróbico no jump, usando a gaiola de habilidades e também fazendo exercício muscular. Eu coloquei a carinha aí na frente, não vai dar para vocês verem. Mas ele estava treinando, ele descansava e fazia de novo. Opa! E aí, antes, durante e após a fisioterapia, ele começou com uma saturação de 93, foi para 94 e depois terminou com 95. Hoje, essa criança aí já está há mais de 3 anos sem crise respiratória. É um pacientinho meu que eu já acompanho há um tempo. E ele já está hoje com uma saturação de 98, 99 em todas as sessões. Era uma criança com internações recorrentes, era um dia em casa, 10 no hospital, um dia em casa, 10 no hospital, e já tem 3 anos que ele não vai nem no pronto-socorro para fazer qualquer tipo de intervenção. E aí os recursos que eu falei para vocês, a primeira foto aí é o EPAP, tá? Não necessariamente a gente precisa colocar ele fixado assim na cabeça, eu uso a criança segurando, ela faz por bocal ou por máscara da forma como tá aí. E se eu quiser fazer um treino combinado dela, por exemplo, andando na esteira, eu posso fixar da forma como tá na foto. Ele trabalha toda a parte expiratória, pode ver que tem uma molinha aí no final, onde tem essa parte azul, ela tem uma mola, e ele tem que respirar contra essa resistência. O do lado é o Power Breath, que é um aparelho que vai trabalhar a parte inspiratória. Ele também tem uma molinha aí dentro, que não dá para ver porque está fechado, mas ele também tem que respirar contra essa resistência, tá? Como fosse o movimento do sugar, e ele puxa essa mola para ele. Do lado já é um equipamento mais moderno, chegou agora para a gente no começo desse ano, acho que começou a ser divulgada a venda dele, ou final do ano passado, não me recordo agora, mas é o eLife T. Ele tem praticamente as mesmas funções, só que a graduação de carga acaba sendo um pouquinho mais forte, tá? Aqui, novas gerações de Power Brief, o Respiron X. Tem muita gente que, se tiver profissionais aqui assistindo a palestra também da área da fisioterapia, às vezes fala, mas não servia para nada, não se usa mais isso. Foi feito estudos que quando você utiliza ele da forma correta, ele tem evidências de que sim, melhora a capacidade pulmonar, tá? Hoje ele tem essa nova carinha aqui, ele tem graduações também de dificuldade. Aqui do lado é um outro recurso, que é o Therapy EPAP, ele também é ligado ao oxigênio, a gente também tem uma graduação ali em forma de mola, para fazer com que o nosso paciente tenha uma resistência também. Aqui o Power Brief K5, é esse pretinho aí que tem esse bocal azul. Ele faz tanto treino musculatório ins e ex, quanto a avaliação em tempo real, tá? Conforme o meu paciente vai fazendo o treino, já vai saindo no computador para mim como que está sendo a evolução dele. Do lado é o CPAP, BIPAP e KNAF, que são um aparelho completíssimo. Ele consegue melhorar a umidificação da minha via aérea, ele consegue fazer aumento da expansibilidade através da pressão positiva. Então, também é um aparelho fantástico de última geração que está aí no mercado para a gente trabalhar com os nossos pacientes. Aqui embaixo eu coloquei a foto do laser, que a gente tem utilizado muito aqui na Ludens, tanto nos quadros agudos infecciosos. E aí, por exemplo, na semana passada eu atendi uma criança que chegou completamente congestionada, com uma secreção horrorosa verde. Fiz toda a manobra de higiene, fizemos o treinamento muscular respiratório e no final eu finalizei com um laser intranasal e intraoral. Na semana seguinte, perguntei para a mãe, falou, nossa, no mesmo dia ela já dormiu com a boca fechadinha, ela já conseguiu respirar melhor e a gente viu a diferença.
Então, assim, às vezes uma única sessão com laser já vai resolver, mas existem protocolos que a gente pode utilizar da forma do ILIB, ou na forma de pontos no pulmão, na pontos da face, tá? Isso é avaliado caso a caso. Esse é um outro recurso também, que a gente utiliza ele ligado ao AMBU, que é a válvula EPAP, tá? E a VUP, válvula VUP, desculpa. Ela também tem uma graduação, eu coloco uma certa resistência, eu insuflo o pulmão do meu paciente. O que acontece? O AMBU vai encher o peito do meu paciente de ar e essa válvula vai fazer com que os alvéolos se mantenham abertos, para que todo o ar que eu joguei lá dentro permaneça lá dentro. Isso é uma forma de fazer um recrutamento alveolar desse paciente, fazendo com que a expansibilidade do tórax dele melhore, principalmente nos pacientes neurológicos que têm essa resistência por conta da hipertonia. E aí, gostaram? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Oi, Dé. Se você quiser Oi. fechar a apresentação, a gente deixa aberto para as perguntas, né? A Ah, gente então tá volta para a bom. galeria. Vou só deixar aqui para vocês, então, Peraí, deixa eu voltar aqui. As mensagens finais. Queria agradecer todo mundo que está participando aqui dessa palestra, que ouviu, e deixar duas mensagens, que respirar é o extraordinário da vida. E se você acordou hoje e respirou, agradeça a Deus, porque se Ele permitiu isso, você tem um mundo inteiro de possibilidades pela frente, independente daquilo que você esteja passando, tá? E vou deixar aqui meus contatos, tem meu Instagram, quem quiser adicionar lá, acompanhar os vídeos. Eu estou um pouquinho atrasada, porque eu estava um pouco cheia de coisa para fazer, mas eu tenho colocado bastante coisa em relação a dicas de como fazer, o que não fazer, em relação à higiene nasal, em relação a exercícios. Deixe meu número de WhatsApp também, se vocês quiserem mandar mensagens depois, e meu e-mail, tá bom? Eu Ô, vou fechar. Débora. Oi, Oi, Débora. Oi, querida, sou eu aqui, a Sandra. diga. Oi. Não, e até assim, né, Débora? Primeiro, super parabéns pela sua palestra, foi maravilhosa, muito ilustrativa. E só lembrando, né, o quanto o teu trabalho é importante de base para todos os outros, né? Porque hoje, assim, a gente não vive mais sem você, né? Porque eu vejo o quanto você precisa estar junto, né? Com essa questão mesmo respiratória para todas as áreas, né? Até para a própria fisiomotora, para fono, para TO, esse respirar bem vai impactar em todas as outras áreas, né? Então, o quanto a gente precisa de você. Parabéns, viu, querida? Ah, obrigada, obrigada. Eu que sou grata de fazer parte, eu amo a fisiorrespiratória, todo mundo sabe disso. Eu durmo e acordo pensando o que mais que eu posso fazer de diferente por esses pacientes. Tenho acompanhado alguns que às vezes nem são meus, mas eu passo na recepção, eu vejo, ó, essa criança não tá legal hoje, vem aqui que a gente vai dar um jeito nisso aí já. Porque eu acho que o respirar é a base de tudo, como você falou. Se a gente não respira direito, a gente não consegue fazer nada. Eu, como uma asmática de infância que vivia no hospital, meu pai falou que gastou horrores com fisioterapia respiratória quando eu era pequena, mas que era uma área que não tinha tanto recurso na época. Hoje eu vejo a importância disso. E se tiver alguma mãe que quiser dar o depoimento aí, pode dar para incentivar outras pessoas também a procurar. Eu gostaria de falar assim, o Alexandre teve um episódio depois de muitos anos, né, de internação, ele nunca tinha sido internado, e logo depois que ele saiu, a Ellen me apresentou a Débora começou a trabalhar com ele, e graças a Deus ele tem tido uma ótima resposta, a Débora acompanha ele toda semana aqui em casa, e é excelente. Então, acho que, assim, quem puder fazer esse acompanhamento, mesmo achando que a criança está bem, ou até a gente mesmo, né, nós adultos, que seria muito bom mesmo trabalhar esse exercício respiratório, tá bom? Obrigada, Rosa, obrigada. E levando em consideração isso que você falou, realmente já tem vários estudos, até para atletas, que às vezes não têm um desempenho físico tão bom, quando eles começam a fazer o treino muscular respiratório, eles voam, eles conseguem aumentar o rendimento deles, inclusive nos exercícios. E é o que eu falei, é um músculo. Então, quanto mais a gente treinar esse músculo para que a gente pense lá na frente, é melhor. O ideal seria que todas as pessoas fizessem treinamento muscular respiratório.
Pessoal, quem mais tiver, quem mais quer falar? Oi, ideia, Jaque. Ô, Jaque. Oi. Queria compartilhar uma experiência com com vocês. Eu falei para Débora já esse final de semana. A gente chegou com as crianças, principalmente com a Helena, né? Com um quadro bem exacerbado, bem cansadinha, tudo fadigava, né? Tudo reclamava quando chegou. E a gente completou um ano já sem crises respiratórias, depois das físios, né? Sem nenhuma intercorrência, nenhuma internação. Das crianças e como que, de fato, melhora a qualidade de vida, porque eu ainda compartilhei com a Débora, eles conseguiram andar mais de 2 quilômetros sem fadigar, sem ter uma crise cardiológica, uma arritmia grave, um cansaço, sabe? E a gente sabia que isso repercutia em várias áreas. E foi através da fisiorrespiratória também, mesmo que as crianças tivessem um amplo acompanhamento neurológico, né, com pneumo também, que a gente descobriu a questão respiratória e quanto isso estava impactando, né, os SAUs, e quanto isso estava impactando a vida das crianças, assim. E é curioso que como o olhar do especialista, né, do fisioterapeuta especializado, abre esse leque de possibilidades, e foi através de um relatório da Débora, de uma conversa com a Débora, que abriu o olhar do neuro. E olha que o neuro está com eles desde pequenininhos, ele nunca pensou em SAUS, ele falou, pois é, e agora a gente tem essa possibilidade de melhora de qualidade de vida. Então, eu recomendo para todo mundo, assim, façam fisioterapia respiratória, isso melhora a irritabilidade da criança, que alguém que dorme melhor, né, respira melhor, tem mais qualidade de vida, de fato. Ah, obrigada, Jaque. São uns presentes, eles adoram, né? Não querem nem ir embora depois. Verdade. Parabéns, viu, Débora? Eu ia comentar, né, assim, da minha área da musicoterapia, o quanto é importante a respiração no cantar, né? Que é o fundamental aí, né? Diafragma e tudo, né? Então, o quanto ajuda muito também, né? Esse cantar livremente. E exercício maravilhoso também, o canto, e envolvendo respiração, essa capacidade, né, pulmonar e tudo, né? Então, com certeza, as duas áreas andam junto ali. Já Tudo fizemos junto, alguns né? trabalhos juntos também, foi muito legal. Obrigada, viu, Angélica? É maravilhoso, né? Qualidade de vida, né? Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, mas é assim, né? Débora tá lá disponível, né, Dé? Tá lá para tirar dúvida, para conversar com vocês. Você tá de segunda e quarta, né, Dé? Segunda de manhã, terça de manhã e quarto o dia inteiro. Isso. Então, assim, né? Quem precisar, estamos lá, né? Algum esclarecimento, alguma coisa nesse sentido, né? Dé, obrigada, viu, querida? Eu já conheço o seu trabalho, né? Eu acho que é importante a gente mostrar, né, dos benefícios, porque a gente busca que os nossos pacientes sempre estejam melhores a cada dia, né? Então, sempre algo que dá certo a gente está trazendo para eles, né? Espero a gente vai compartilhar essa palestra para quem não pôde estar presente, né, para que eles possam também usufruir aí desses benefícios. Então, te Eu que agradeço. agradeço. Eu que Muito agradeço. obrigada, né? Obrigada. Boa noite, obrigada por todos que estarem aqui. E a gente se vê amanhã, daqui a pouco estaremos de volta na Ludem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijo, gente, e até mais para vocês. Até mais.